Bom dia, abençoadas! Que semana linda que nós já começamos e como eu fico feliz e alegre da gente estar aqui juntinhas mais um dia aí para nossa vida, mais um dia que o Senhor permite que a gente respire, que a gente proclame a palavra dele, que a gente haja da melhor forma possível, que a gente seja transformado por ele. Mais um dia grandioso e glorioso na nossa vida. Amém, amém, amém. Vamos lá, minhas lindas. Cada dia eu estou melhorando mais. Já tem 15 dias aí, né? Vocês estão na saga junto comigo. A minha voz ainda está voltando ao normal. Tô parando de tossir um pouquinho aí. Provavelmente vocês não devem ter percebido, mas minha voz muitas vezes falhou durante os outros áudios. Mas o Senhor, ele vai, né, trazendo saúde cada vez mais, né? Trazendo aí, curando, né? Tudo aquilo que precisa ser curado. E nós vamos melhorando cada dia mais. Então vamos lá. Hoje, o que o Senhor trouxe e deseja falar para nós é algo que queima muito no meu coração. Queima muito no meu coração. E da mesma forma que queima no meu coração para que eu faça, que queime no coração de vocês também. Para que vocês comecem a agir. Então vamos lá. Já pega sua Bíblia, seu cafezinho, já senta à mesa com o Senhor e já abre a palavra em Mateus 9, do 35 ao 38, que nós vamos ler. Eu vou ler na versão NVT para vocês, para que fique mais claro, tá? Então começa assim. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Então aqui tem duas frases aqui que me impactaram muito, que o primeiro é: o que é ovelha sem pastor? Né? Primeiro o Senhor, ele veio aqui, a primeira coisa que ele já demonstra para nós na realidade é que ele veio pregar o evangelho, ele veio ensinar. Então aqui ainda fala assim na ordem: ensinando, pregando e curando. Então a gente pode já idealizar que o ministério do Senhor aqui, primeiro ele foi ensinar, depois pregar e depois curar todas as enfermidades. Então, para nós que somos imagem e semelhança dele, a gente precisa ensinar, pregar e curar. E ele nos deu todas essas funções para que a gente possa exercer aqui na terra. Ele deu autoridade para as suas filhas. Então a gente já começa por aí, tá? E aí ele se compadeceu, ele teve uma grande compaixão com todas aquelas pessoas, aquela multidão de gente que estava ali, que estava cansada e abatida como ovelha sem pastor. Vamos idealizar o que é uma ovelha sem pastor. Essa ovelha sem pastor, a gente pode comparar, né, a uma pessoa que é perdida, a uma pessoa que é desorientada, a uma pessoa que vaga, né, sem nenhuma direção, sem nenhuma proteção. Então, sem um pastor para cuidar das ovelhas, ela o quê? Se sente desprotegida, ela não é conduzida por ninguém. Agora, quando nós temos um pastor, a gente o quê? Se sente protegida, ele nos conduz. Então, a gente não é uma pessoa vulnerável em perigo, entendeu? Então, a gente já começa por o Senhor olhar para a multidão, ele se compadeceu porque elas são pessoas perdidas, pessoas sem direção, pessoas que não se sentem protegidas, pessoas que são vulneráveis. Olha, se você olha para si mesma e olha como se você parecesse a ovelha perdida ou não. Eu, por muitos anos, fui a ovelha perdida. Até que eu escutei o Senhor ensinando, pregando e curando. E eu escutei o Senhor através de quem? Da voz de alguém.
através da vida de outra pessoa. E aí ele finaliza, né, os 2 últimos versículos. Então disse aos discípulos: a colheita é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. A colheita é grande por quê, gente? Porque tem muitas pessoas, é uma grande proporção. E não só uma grande proporção, como uma oportunidade, um potencial de ter um resultado positivo a partir do momento que você está fazendo aquilo que é pedido para fazer. Então, essa grande colheita que ele já traz aqui para nós, que ele já fala aqui para nós, refere-se ao quê? A um trabalho, a uma tarefa que tem uma grande porção, grande, multidões, né? Com muitas oportunidades de ter um resultado positivo. Agora, quando ele fala, os trabalhadores são poucos, ele indica o quê? Que são poucas pessoas qualificadas, que são poucas pessoas dedicadas, que são poucas pessoas disponíveis para realizar o trabalho que é necessário. E aí eu quero te falar, minha linda, Deus ele tá te chamando. Deus ele tá te chamando para agir, para ação, logo nesse início de semana. E aí eu quero te falar o que você tem feito para poder ensinar, pregar, curar. Será que você tem aberto a sua boca? Será que você tem sido seara na vida das pessoas? Ou será que você é aquela pessoa que ainda é a ovelha perdida? Porque se você não for a ovelha perdida, você já é aquela pessoa, aquela filha, aquela ovelha que já foi encontrada pelo seu pastor, e aí você simplesmente se cala. Poucos trabalhadores não abrem a sua boca, não prega, não ensina, não cura, não fala de Deus para as pessoas. E aí, minha linda? Quem é você nesse momento? A que é filha, mas que não anda pela palavra, que não profetiza a palavra? Ou a ovelha? Ou você ainda se sente a ovelha perdida? Porque olha, se você se sente a ovelha perdida hoje, o Senhor ele tá te chamando, minha filha. Eu te escolhi. Eu te desenhei. Eu te escolhi antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. Ele escolheu você, ele desenhou você, ele te chama de preciosa. Ele fala que ele te ama muito. Ele é seu pai, mas ele não é o pai terreno, que talvez o seu pai terreno possa ter feito atrocidades, falado coisas absurdas para você, mas ele não é o seu pai terreno, ele é o seu pai celestial, aquele que te escolheu, aquele que te fez imagem e semelhança dele. Aquele que mesmo quando você fala, mesmo quando você tá de costas virada para ele, mesmo quando você fala mal dele, mesmo quando você não acredita nele, ele ainda tá ali de braços abertos te aguardando. Ele já foi até você. Ele já te chamou, ele já te pegou no colo para poder te guiar, para poder te orientar, para poder te proteger, como um pastor faz com a ovelha, ele está fazendo com você, ele te carrega no colo, para que você não fuja mais, para que você se sente acolhida, amada por ele. E aí você ainda está se sentindo a ovelha perdida. Como você ainda se sente a ovelha perdida, se ele hoje está te chamando? Se ele te escolheu, se ele te ama, se ele ainda assim te espera de braços abertos mesmo quando você negou ele. Ele entregou a vida por você, para que você fosse salva, para que você fosse perdoada. E você está caminhando como uma ovelha perdida. E aí agora eu quero te dizer, não, Ingrid, eu não sou mais uma ovelha perdida, eu me sinto filha. Eu sou amada por ele, eu sei que eu sou amada. E aí, se você é amado, o que você tem feito? Você tem ensinado?
Você tem pregado para as pessoas? Você tem ensinado? Você tem aberto a sua boca? Você tem curado? Você tem profetizado na vida das pessoas? Não, Ingrid, mas eu não tô no púlpito. Não, Ingrid, mas assim, eu não sou pastora, eu não sou diaconista, eu não sou nada na igreja. Deixa eu te falar. Eu falei em outros áudios anteriores aí, em outros devocionais anteriores. O Senhor não chama, não é só quem está no púlpito, não. Ele chama todos os filhos. Ele não está falando, olha, só pregue ou só ensine se você estiver no púlpito. Se você estiver em cima do palanque, ali em cima do palco. Não foi isso que ele falou. Ide e fazei discípulos. É isso que você precisa fazer: ensinar, pregar, curar. Ele não está chamando só quem está lá em cima, só quem é pastor, ou só quem é padre, ou independente de nomenclatura. Ele não chamou só quem acha que tem autoridade, porque quem dá autoridade é o Senhor, não são pessoas. Quem dá autoridade é Ele, não somos nós. E Ele já falou: pregai, ensinai, curar as pessoas. Faça o seu ID. Se você tem uma empresa, comece a levar o evangelho para as pessoas que estão lá dentro. Através de cartinhas, através de um bom dia, através da música que eles estão ouvindo. Através de você olhar para a pessoa e tiver a empatia de perguntar se está tudo bem. Você vê que se a pessoa não está bem, sabe? Ore por ela. Comece a agir diferente. Para de viver na inércia, de achar que é só você por você mesmo. O Senhor não te fez aqui na terra só para olhar para o seu próprio umbigo, não, e se calar. É para você abrir sua boca, para você ensinar, para você pregar, para você curar, profetizar cura na vida das pessoas. Chega de se calar. Chega de virar, Ingrid, eu tenho vergonha. Mas eu tenho medo das pessoas me criticarem. Tudo isso aí, olha, veio lá do engano, lá no princípio. Adão e Eva sentiu medo, vergonha, culpa, culpabilização, culpava todo mundo, culpava a si mesmo. Tinha vergonha de tudo, tinha medo do Senhor, e aí vem vocês pro mundo, eu tenho medo do que os outros vão pensar, eu tenho vergonha do que os outros vão falar. Minha linda, o Senhor, Ele te fez livre nele, te fez livre nele. Ele te permite todas as coisas nele, não no mundo. E aí Ele tá te chamando, minha filha, você não precisa disso. Eu sou por você, eu sou suficiente para você. Você não precisa de aprovação do mundo. Você precisa apenas da minha aprovação e eu te aprovo, eu te autorizo. Então, meu amor, minha linda, olha, assim como o Senhor falou para mim, enquanto eu fiquei 1 ano calada, não fazendo esse devocional, não trazendo, não falando de Deus para a vida das pessoas, eu estava simplesmente vagando aqui na terra, sem sentido, sem significado, sem propósito, apenas existindo. E de verdade não vale a pena apenas existir. A gente precisa ser. A gente precisa deixar um legado. A gente precisa caminhar pelas palavras dele. A gente precisa profetizar as palavras dele para que a cada dia ele nunca seja esquecido. Tudo que ele fez por mim e por você não seja esquecido. Porque o mundo hoje, o que eles mais querem é tentar deturpar tudo aquilo que foi entregue pelo Senhor, tudo aquilo que Ele deixou para nós. Mas nós que somos filhas,
Não podemos nos calar, não podemos baixar a nossa cabeça e deixar que o nosso Pai, que fez tudo por nós, seja esquecido. Então que a gente abra a nossa boca, que a gente ensine, que a gente pregue, que a gente cure, que a gente profetize a palavra dele por onde a gente for e por onde a gente caminhar. Amém? Então, Pai, nesse momento eu venho aqui, Paizinho, pedir para que o Senhor encoraje cada uma das minhas irmãs, Pai. Tire todo medo, toda culpa, toda vergonha do coração delas, que caiam por terra agora em nome de Jesus. Que isso não mais as paralise, Pai. Que elas consigam compreender a filiação delas, que elas consigam compreender que elas são imagem e semelhança do Senhor, que é o Criador de todas as coisas, e que elas tomem posse de quem elas são, da herança que o Senhor deixou para cada uma delas, Pai. Que elas sim profetizem, que elas abram a boca de cada uma delas, ensinando, pregando, curando, aonde elas estiverem, que elas compreendam que não é apenas em púlpito, não, Senhor, mas que elas compreendam que aonde ela estiver, aonde o Senhor desejar usar cada uma delas, se for no trabalho que seja, se for na rua que seja, se for em praças que seja, se for na casa delas que seja, Pai, mas que elas não se calem, que elas abram a boca delas, Pai, porque existem pessoas aguardando por elas, Pai, para escutar do Senhor. Porque a colheita, o Senhor fala que é grande, Pai. Existem muitas pessoas, multidões aguardando pelas palavras que elas carregam, pelas suas palavras, pelas ações que elas fazem, transmitem e transbordam o seu amor, a sua luz. É grande a multidão que está com sede e fome de Ti, Pai. Que essas poucas pessoas que estão ouvindo ao Senhor, Pai, que elas não se calem. Esses poucos trabalhadores, Senhor, para essa colheita, que eles não se calem, que eles abram a boca realmente e comecem a levar a Tua palavra, e comecem a agir como o Senhor agiria, e comecem a amar como o Senhor ama, Pai. Ô, Senhor, dê ousadia para elas, Pai. Dê ousadia, dê intrepidez, Pai. E para que caia por terra todo medo, toda culpa, toda vergonha, em nome de Jesus, para que nada disso paralise mais as minhas irmãs, Pai. Em nome de Jesus, eu já te agradeço, porque elas vão ser mulheres ousadas para levar a Tua palavra aonde for necessário, aonde elas pisarem, Pai, que elas carregam ao Senhor e elas falam do Senhor a todo tempo, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, amém, amém. Até amanhã, minhas lindas. Um grande beijo no coração de vocês.